E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a semana já começou movimentadíssima. No vídeo de hoje aqui dividi em 4 grandes temas e já quero começar falando sobre Petrobras. Ontem, o presidente da Petrobras renunciou. Se ele fez isso achando que não iria ter uma CPI, talvez ele vá quebrar a cara, porque a base governista segue colocando pressão. E ontem teve a reunião do Lira com os principais lideranças da Câmara e o Rodrigo Pacheco, que falaram sobre CPI. Deve ser apresentado um requerimento, inclusive por um deputado do partido de Bolsonaro. Vamos comentar sobre isso, várias outras coisas. O Lira também falou sobre o que ele espera aí dos próximos dias, a participação do governo, etc. O Pacheco participou da reunião e o Pacheco é contra a CPI, né? Ele é contra a CPI, eles foram a favor da CPI da pandemia, a gente também vai falar sobre isso. E uma notícia interessantíssima que saiu falando que na hora certa o Pacheco vai subir no palanque do Lula. Enfim, tem muito mais coisa, né, pra gente falar sobre Petrobras. Já falando do Lula, vejam só, encontrei até na internet uma fotinha, né, do Lula com Gustavo Petro. Vamos falar da Colômbia porque parece que o Petro, ele plagiou as pautas do Lula, né, o programa de governo do Lula, ou talvez foi o Lula que plagiou do Petro, outra vez seja o único programa, né, feito aí pelo Foro de São Paulo. Inclusive, já vou até adiantar aqui o quarto tema, é o tema mais importante do vídeo de hoje. O novo programa, assim, o PT tinha soltado uma prévia do programa de governo, e agora parece que a versão oficial, se você tem filho em idade escolar, ou se você é cristão, você deveria estar já preocupado de agora. A gente vai comentar, né, principalmente porque agora vai ser incluído algumas coisas bem específicas sobre o Estado laico. Vocês sabem o que é Estado laico para a esquerda, né? Só não tem espaço para o cristianismo na maior parte do tempo. Enfim, muita coisa para a gente comentar aí no segundo tema, falar também da imprensa. Terceiro tema, eu quero mostrar algumas ações do governo, é basicamente um contraponto aí do segundo tema. E o último, a gente volta a falar basicamente do Lula, algumas coisas sobre as eleições. Tem um grupo aí também da esquerda que clama, né, algumas movimentações políticas que ajudaram a esquerda a vencer de uma forma muito estranha. E também quero falar sobre questões ligadas ao meio ambiente, porque também está no novo programa de governo do Lula. Mas enfim, vamos começar com notícia relativamente repetida. Não, como assim repetida? A gente não tinha comentado ainda, né, que o presidente da Petrobras pode renunciar ao cargo. Não, é repetida porque mais uma vez foi vazado para o Lauro Jardim do jornal O Globo. Mais uma vez, todos os vazamentos da Petrobras saíram para o Lauro Jardim. É inacreditável, né? É uma parceria. A Renatinha fala isso, ó, Lauro Jardim, sempre ele, traz em primeira mão que o presidente da Petrobras pode renunciar hoje. Na verdade, esse senhor foi demitido há 1 mês e se recusava a deixar o cargo. Sim, isso é sério, gente. Ele foi demitido há 1 mês. Ele não queria deixar o cargo. Agora, com a iminência de uma CPI, ele resolve sair da presidência. O tempo passou e ele saiu. Só que, né? Para aliados, renúncia de presidente da Petrobras é confissão de culpa. Quem poderia esperar, né? Realmente, quem não deve, não teme. Saiu agora. Depois de toda a pressão, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. E eu não acho que o governo vai ficar de braços cruzados. Principalmente porque o líder do governo na Câmara, que é o Ricardo Barros, deputado aí governista, tá lá, né? O líder do governo diz que renúncia de presidente não reduz pressão sobre Petrobras. O deputado federal Ricardo Barros diz que a estatal precisa participar das ações para conter a alta dos combustíveis. Alguma coisa realmente tem que ser feita. Vai deixar do jeito que tá? Não, vamos deixar aí, tanto faz. Até porque uma coisa foi bem estranha, a gente comentou, trazendo números, dados, foi que no dia que a Petrobras aumentou o preço dos combustíveis, o preço do petróleo, preço internacional, que eles dizem ser baseado, caiu. Então assim, o preço do petróleo cai e a Petrobras aumenta de preço. É um pouco confuso, né? Confuso assim para nós, simples seres humanos, somos iluministas. Enfim. Já avançando aqui para o final da noite, depois a gente comenta mais coisas que aconteceram ao longo do dia sobre a Petrobras, acho que fica mais fácil de entender. Como falei para vocês, o Lira se reuniu aí com os líderes da Câmara, né, para sentar, conversar, ver quais são as ações aí que eles vão tratar para os próximos meses, semanas, etc. Enfim, para resolver a questão aí dos combustíveis como um todo. Obviamente a gente sabe que a oposição, né, a turma do PT vai jogar contra.
E o Pacheco também estava presente. A Veja soltou uma matéria com um pequeno resumo. Eu recomendo que vocês vejam, inclusive, o vídeo na íntegra. Dá um pouco mais de 5 minutos. O Lira concedeu uma coletiva de imprensa aí após o evento. A Jovem Pan até transmitiu o completo, vocês acham aí para assistir na plataforma. Mas enfim, né? O Lira afirmou, na noite dessa segunda, que o governo federal e o Ministério da Economia precisam se envolver diretamente nas discussões sobre as estatais. Ele falou o seguinte: há um sentimento quase que unânime por parte de todos os líderes que participaram dessa reunião que o Ministério da Economia e o governo federal têm que se envolver também diretamente nessas discussões, participar mais de perto e atuar mais de perto dessas discussões. O que é que ele está querendo falar com isso, né? O parlamentar deu declaração após sair de uma reunião com líderes de bancadas e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Lira disse que a participação do governo poderia dar mais agilidade às discussões. Por exemplo, em vez da gente estar formatando uma PEC nos assuntos que sejam constitucionais ou projetos de lei dos assuntos que são infraconstitucionais, possam ser resolvidos mais rapidamente através de medidas provisórias, que possam alterar alguns aspectos da Lei 13.303, ou Lei das Estatais, que permitam uma maior sinergia entre as estatais e o governo do momento. A priori, a gente sabe como é a política, são aqueles jabutis, essa participação aí do governo mais pra gente não seria ruim. Em síntese, o que o Lira está falando é o seguinte: se todas essas discussões e ações forem depender da Câmara, pode levar um pouco mais de tempo, porque aí vai caber, né, os deputados sentarem, aí pensar no PL, de lei, aí vai, redige, manda para um lado, manda para o outro, tem que ter uma discussão mínima, levar para a plenária, esse aqui, pronto, coloca para andar. Quando ele fala que tem que trazer o Ministério da Economia para perto, é o seguinte: peraí, como é que está a economia do Brasil? Como é que está aqui? Como é que estão as reservas? Isso, aquilo, outro. Vocês aí que já lidam com isso diariamente, quais são as ideias que o governo tem? O governo tem essa ideia, o governo acha que dá para ser feito mais ou menos dessa forma. Vamos ter aqui um diálogo mais ou menos. Acha que dá para ir? Acha. Então pronto. Em vez de fazer um PL, já faz o MP. Porque do dia que fizer MP, promulgou, já está valendo. Já está valendo, depois a gente tem 120 dias aí para votar, então já resolveu, você acelera. Agora, assunto que realmente depende de mudança constitucional, aí só vai ser via PEC. Mas tudo que for via PL, vamos tentar transformar os PLs em MP, porque assim, no dia que sai MP já está valendo. Então, a priori, o Lula está chamando realmente, vamos aí, vocês aí estão na economia, tem mais soluções, vamos tentar agilizar esse processo. A priori é uma coisa boa. E o presidente da Câmara afirmou ainda que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, apresentará pedido de instalação da CPI da Petrobras. É um tema que eu, sinceramente, não tenho ainda opinião formada 100%. CPI a gente sabe como começa, normalmente não sabe como termina, né? Dizem muitas vezes isso daí. Estou observando, né? Vamos parar para ver, mas eu tenho certeza que muita coisa aí pode ser revelada, principalmente se a CPI for bem feita, né? Não a CPI para a esquerda usar de palanque eleitoral. Mas vamos continuar. Centrão espera resolver em 15 dias projeto sobre preços da Petrobras. A ideia aqui é proposta para segurar alta nos preços dos combustíveis seja votada antes do recesso parlamentar em 18 de julho. E aí fala sobre diversas possibilidades, desde alteração, né, na forma como o valor da gasolina é calculado, a uma medida que criar um fundo para subsidiar, tributar mais os lucros da Petrobras, fazer. Então, são as 4 possibilidades diferentes. De todas, a que eles acham mais improvável de ser aprovada é uma mudança completa da forma como a gasolina é calculado, né? Você tirar essa paridade internacional. Mas, de outras formas, o pessoal aí tá pensando, eu acho que todo mundo quer que isso seja resolvido o quanto antes, 15 dias, podia até ser só 5 dias, podia ser amanhã, tá tudo resolvido, quanto mais rápido, melhor. Mas, independente, eu trouxe essa notícia aqui, na verdade, porque eu quero comparar ela com outra informação, para vocês refletirem sobre uma coisa, que é isso aqui, ó. Isso é uma matéria no Estadão, a manchete é: Campeões de voto de 2018 ficam à margem das principais discussões no Congresso. A Andresa Matais do Estadão até diz, né? E o que eles fizeram? A bancada do YouTube teve pouco rendimento. Leia a reportagem no Estadão, né? E ela coloca lá a manchete mais uma vez. Você vê você vê como a política às vezes funciona, né? O deputado, ele tem uma votação expressiva, ele tem
uma penetração na sociedade, ele é benquisto, ele tem votos, mas ele não consegue, sabe, desenrolar quando ele chega lá na Câmara. E aqui é o único comentário, assim, é bem simples, é o seguinte: nessas eleições, escolham muito bem os candidatos de vocês. Vocês que estão aqui, que normalmente estão também em outros canais assistindo, vocês são a exceção, vocês não são a regra. Se vocês somarem aí todos os canais que falam de política mesmo, política, né? Não é assim de treta, não. Política, essas políticas assim, que a gente fala assim, meu Deus, como é que tá discutindo isso daqui, né? PEC, PL, vamos assim, cri-cri do cri-cri do cri-cri. Cara, é uma porcentagem muito pequena da população. Acho que vocês juntassem os usuários únicos, a gente não alcança 5 milhões de pessoas que realmente acompanham a política, né? Ainda mais diariamente com muitos de vocês. Então, mais do que tudo, foquem nesses candidatos que vocês veem assim, não, esse cara aqui realmente ele vai chegar lá, ele vai conseguir botar pra andar. Vai botar pra andar. Você vê que não esses deputados do Centrão, os caras estão tanto tempo dentro da máquina que, como é que diz, né? Sabe onde é que a cobra dorme, a cobra mora. Eu nem lembro mais como mandou o ditado, né? Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Enfim, avançando aqui para falar ainda sobre a questão dos combustíveis. Apoiando o teto do ICMS, distribuidoras pedem tempo para a redução da gasolina. Eu fui dar uma lida para tentar entender, entenda-se também certa parte lá deles, que estão falando o seguinte, né? Eles são obrigados pelo Estado aí, as distribuidoras, a manterem um certo estoque mínimo, isso, aquilo, outro, e esse estoque aí, uma vez comprado, já está pago o ICMS, né? Com base no valor prévio. Então, pô, aquilo está faturado. Aí o que eu comprei na época que o ICMS era 30%, agora eu vou ter que vender como se fosse 17%, aí eu vou ter prejuízo. Aquela ladainha, né? Enfim, ele disse que teria que ter um tempo desde que o PLP, né, fosse aprovado até realmente poder passar essa diferença pro revendedor, né? Eu tenho certeza que a população fica triste. O povo fica triste, né? Realmente você vê que não... Você vê que o que falta, pronto, eu nem lembrava que eu tinha colocado isso daqui. É realmente ser uma boa vontade, é um esforço. É uma coisa que é tão difícil de se ver que Bolsonaro fez questão de postar nas redes sociais. Um governador, finalmente, entra em campo para falar: eu sou favorável à redução do ICMS. Imaginem se o Brasil fosse assim. Todo mundo, todos os governadores. O governador Marcos Rocha, de Rondônia, informou ao presidente que apoia integralmente o teto de 17% no ICMS dos combustíveis, energia elétrica, transportes e telefonia. Informa ainda que não ajuizará qualquer ação contra a medida, como pretendem alguns outros governadores. Vamos apoiar. Imagine se a classe política, como um todo, junto ao judiciário, junto à imprensa, trabalhasse pelo país. O Brasil ia voar. Voltando aqui a falar da Petrobras, da CPI. O Pacheco aí, quer ser estrela, né? Sempre aí, concedendo entrevistas, por exemplo, tipo a Globo, ele adora aparecer, né? Adora aparecer, adora um holofote. Tava conversando com o André Assad. Na contramão do governo, Pacheco diz não ver fatos para a CPI da Petrobras. Podemos encontrar mecanismos mais efetivos no legislativo. Detalhes no blog do André Assad. A Elisa, para mim, ela foi direto ao ponto, que é o seguinte: tá. Engraçado que ele não encontrou mecanismos mais efetivos no legislativo na CPI da pandemia. Isso daí o Pacheco não conseguiu encontrar. Contra Bolsonaro, vale tudo, até mesmo um circo de horrores sobre caixões de Omar, Renan e Randolph. Quem Pacheco quer blindar? Ele joga contra o Brasil e contra os brasileiros. Será que existe um novo Carlos Gabas? Será que existe um novo Carlos Gabas e o Pacheco não quer que a gente descubra? Pacheco, né? Pacheco. Mas fica bem claro porque o Pacheco age dessa forma. Pacheco subirá no palanque de Lula na hora certa, dizem os petistas. E por que eles falam isso, né? A ausência do Pacheco no evento aí que selou a união entre Lula e o Calil na última quarta não significa que ele está longe. Aí ele não foi, não diz nada. Mesmo ele não indo, não significa que ele está longe do Lula.
Aliados do pré-candidato do PT à presidência dizem que a entrada de Pacheco na campanha em Minas está sendo tratada nos bastidores e que a presença do senador no palanque mineiro vai se dar na hora certa. O acordo entre PT e o PSD lá em Minas Gerais, um dos estados-chave na eleição presidencial, foi feito com a participação do Pacheco. Foi o Pacheco que fez essa ponte. Ele articulou para que o PT apoiasse não apenas o Calil para o governo, mas também apostasse em Alexandre Silveira para a vaga ao Senado. Foi o Pacheco. É o grande articulador e pro Lula no estado de Minas Gerais. Estava conversando esses dias, coisa interessante, relato aqui para vocês. A gente sempre acaba ouvindo muita coisa, né, ao longo do tempo. E aí conversando sobre eleição presidencial, falando da questão que o Minas Gerais é um estado importantíssimo. Importantes, Minas e São Paulo. Por quê? Que foi que eu vi, acho que vocês devem concordar bastante. Olhando assim, né, votos, mapa de votos, o pessoal assim bate um martelo bem forte que Bolsonaro leva no norte, no centro-oeste, no sul. Quando chegar no nordeste, o Lula leva. Aí fica o sudeste, né? Acho que tem uma tendência de Bolsonaro levar no Rio, até por questão da segurança pública. E aí você fica com São Paulo e Minas Gerais. São os dois grandes colégios. Bolsonaro tem que vencer em São Paulo com uma quantidade boa de votos, até porque tem que compensar o Nordeste. E Minas Gerais, a mesma coisa. Então assim, Sul, Centro-Oeste, Norte, Bolsonaro, Nordeste, Lula. Fica o desempate ali, Minas e São Paulo. Então aí o PT vê nessa questão de Minas, não, vamos tentar trazer o Calil, é um cara mais de centro, esquerda, né? Eles acham, não, o Lula não é de esquerda, não, tá bom. Então aí Minas e São Paulo, né? Os dois principais pontos para Bolsonaro e dois estados que assim, o Zema tem a tendência a levar no primeiro turno, pelos números que vem demonstrando. São Paulo tá uma tendência aí para um segundo turno. Bolsonaro tem que ter a todo custo um palanque no segundo turno em São Paulo. Importantíssimo, importantíssimo. Ou então que o candidato de Bolsonaro já leve no primeiro turno aí com 70% dos votos. Aí a coisa fica muito boa. Vamos continuar. Em evento, o senador do PSD mandou recado de fidelidade. E quem avalia isso é o próprio PT. E é o candidato, né, o Alexandre Silveira, que o Pacheco aí articulou. Abre aspas, queria terminar dizendo, presidente, vamos pro Lula, que quero ser um soldado para fazer o convencimento de nossos parlamentares federais, de nossos senadores, porque eu quero acalentar a esperança de que o PSD ainda vai com o senhor no primeiro turno, se Deus quiser. O gesto foi considerado por lideranças do PT presentes, né, no evento como uma tentativa de aproximação de Silveira com a base petista e visto como um sinal de fidelidade, batendo continência pro Lulinha. Lulinha, ali, né? Porque tá com bigodinho o Lulinha, né? Vamos falar dele e do amiguinho dele e do parceiro do Lula, né? O vice oculto. O vice oculto, a Rede Globo. A Globo ontem soltou a nota. Sem parabenizar vencedor, Bolsonaro diz que presidente eleito da Colômbia é ex-guerrilheiro. Abaixo, ex-guerrilheiro Gustavo Petro apostou em teimosia para se tornar primeiro presidente de esquerda da Colômbia. Aí, Amanda fala o seguinte, peraí, a Globo lixo, né? Só para refrescar a falta de memória de vocês. No dia 18 de junho de 2022, vocês mesmos publicaram matéria sobre o ex-guerrilheiro, o chamando de ex-guerrilheiro. Vocês chamaram ele assim. Qual o problema de Bolsonaro também chamar? É a Globo. A Globo sendo a Globo, né? Tem que atacar Bolsonaro. Já a Veja soltou uma matéria que me surpreendeu e muito, falando o seguinte: se conseguir fazer o que prometeu, Petro será desastre para a Colômbia. A gente não tem dúvida, né? Se ele realmente fizer o que ele está prometendo, colocar a Colômbia na esquerda, vai tornar a Venezuela. O Vila Amigo diz sobre a Colômbia. A análise da Veja para a Colômbia surpreende pela franqueza e veracidade. Pobre dos colombianos, não queremos destino igual ao Brasil. A parte mais interessante eu separei, eu lá começo falando, ó, é meio complicado aí, né, o cara que vai se eleger. Olha esses 3 parágrafos. 3 parágrafos. Eu tirei de ordem. O último parágrafo ele vem primeiro, mas eu vou comentar outras coisas depois, que é o seguinte, ó.
Petro usa o termo flexibilização e justiça restaurativa, o que já dá uma boa pista. Seu projeto inclui beneficiar membros de organizações ilegais, desde que entreguem armas, drogas e dinheiro, tornando-se bons cidadãos. Quem que garante que esse pessoal vai entregar tudo? O cara chega lá com 38 enferrujado, que nem usava mais. Aqui, ó. Ah, você deu. Vamos bater aqui uma foto. Agora você é um bom cidadão. E lá na casa dele tá, né? Com um guarda-chuva, meu amigo. Um guarda-chuva e derrubar helicóptero. Na casa dele. Quartel-general. Mas agora o Estado perdoou. O Estado perdoou. Ele chega lá com um tablete. Um tablete não, que vai ficar meio feio, não. Sou um grande criminoso. Ele chega lá com um caminhãozinho. Meia tonelada. Opa, cadê? Chega lá com meia tonelada. O que esse pessoal vende? Meu Deus, milhões de toneladas por ano. Produz. É inocente. Ou seja, né? O Petro vai abrir caminho para legalizar, na verdade, sim, descondenar os criminosos. Parece até o Lula, né? Trabalhando aí com o sequestrador. Os meninos. O objetivo é a restauração da vítima e, claro, não a subordinação a poderes estrangeiros. Eu não sei nem o que significa. A comunidade do tráfico deve estar em festa, tal como os regimes de Cuba, Nicarágua e Venezuela, todos autores de declarações deslumbradas para comemorar a vitória de Petro. A palavra da Veja. Estou incrédulo. Imagina então como faria para mudar um modelo econômico, uma obsessão do autoritarismo de esquerda que sempre termina em desastre. Vão mudar. E como é esse modelo econômico que eles querem mudar? Diz seu programa que tem como objetivo abandonar o modelo econômico baseado na exploração do petróleo e do carvão. Em lugar dele, entraria um modelo de crescente produção agropecuária, de turismo respeitoso ao meio ambiente físico e cultural e de uma produtividade baseada no conhecimento, na ciência e na tecnologia. Sabe quem já falou as mesmas coisas com algumas palavrinhas só um pouquinho diferente? O Lula. Na prévia do programa do PT, itens 8 e 69. Ali embaixo está o texto da vez, se quiserem comparar, bater um print, vocês mesmos lerem depois. Ó. Item 8. Temos compromisso com a sustentabilidade socioambiental. A mesma coisa que o Petro diz, né? Enfrentamento, mudanças climáticas, blá, blá. Mudar o padrão de consumo de energia. É o que ele está falando. Sai do carvão e petróleo para energias renováveis. Participando do esforço mundial combater a crise climática. Ó. Somaremos esforços na construção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, no avanço da transição ecológica e energética para garantir o futuro do planeta. Até comentamos sobre isso, né? Quem foi que falou a matéria que tem que salvar foi a Globo. Tem que salvar o planeta. Não é salvar a humanidade, é salvar o planeta. Destrói a humanidade se for necessário. A gente destrói a humanidade, mas a Terra tem que existir. Dizima a vida humana, mas o planeta tem que existir. O planeta é que é importante, a vida humana não. Aí você vê, tá lá. Ó. Vamos mexer na cadeia alimentar, nas produções agropecuárias sustentáveis. A mesma coisa que o Petro está falando. Já no item 69, o Brasil precisa construir sua trajetória de transição ecológica, emergência climática, blá, 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 etc. Né? Os custos, isso, aquilo, outro. Garantindo a transição energética, a mudança das atividades produtivas para um padrão ambientalmente sustentável. A mesma coisa que o Petro vai fazer. É o mesmo discurso. Deve estar sendo tudo pautado aí, né, pela sede lá no Foro de São Paulo. Que na verdade quem manda é o PT. E aí vejam só. Vale a pena. Isso aqui é aquela típica matéria. Até o último dia da campanha, você tem que estar com isso aqui na cabeça. Você mostrar para as pessoas. Essa daqui foi uma das declarações mais ameaçadoras que o Lula fez, que é contra o agronegócio brasileiro como um todo. Que é o seguinte, ó. Um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o governante não cuida de forma responsável da política ambiental para evitar o plantio de coisas desnecessárias em áreas que precisam ser preservadas, cadê a nossa soberania? Eu nunca ouvi falar de plantio de coisas desnecessárias, ainda mais em um momento que o PT vem para as redes sociais reclamar do preço da comida. Falar que tem 33 milhões de brasileiros passando fome. E tá falando em plantio de coisas desnecessárias.
Isso aqui vai fazer mais sentido que a gente vai falar mais do PT, né? Desse novo programa deles ligado ao meio ambiente. O Matheus Leitão, o menino do Entenda, o homem do Entenda, falo pra vocês, né? Diariamente a Veja seleciona alguma personalidade e coloca lá uma matéria, a frase do dia. A frase do dia dessa vez foi escolhida pelo Matheus Leitão. E de quem? Gustavo Petro. A história que estamos escrevendo neste momento é uma história nova para a Colômbia, para a América Latina e para o mundo. O Matheus Leitão está, né, regozijando de tanto... Nossa, ele não sei nem definir como ele está se sentindo nesse momento, né? Ele está todo ouriçado. A esquerda vai fazer uma revolução, vai transformar a Colômbia na Venezuela. É isso que essa gente quer. Ele tá feliz da vida. Tá esperando quando é que vai começar a perseguição, né? Nossa, é o que ele mais quer ver. Quem também comemorou, e é que a nossa deixa pra falar em um contraponto com o governo federal, é a Tabata do Amaral, nossa gloriosa menina dos tablets. Os ventos progressistas continuam soprando pela América do Sul e ontem soprou mais forte na Colômbia. O nosso continente anseia por governos que priorizem a pauta social, o desenvolvimento econômico sustentável e o respeito à democracia. O Brasil também pede mudança. O Arthur fala o seguinte, né? Os ventos progressistas da Tabata são um eufemismo para um guerrilheiro ligado a movimentos subversivos associados ao narcotráfico. É isso que a esquerda algodão doce celebra, deseja nossa nação e chama de democracia. Será que realmente o Brasil não se importa com o desenvolvimento econômico e social sustentável, respeito, democracia? Será que o governo Bolsonaro deixou tudo assim ao léu? Não tá nem pra nada? Vamos trazer dados. E dados que estão em uma nota técnica. Não é um artigo da imprensa. Não é um artigo da imprensa, é uma nota técnica. Ela tem 13 páginas completa. Eu não vou trazer ela aqui toda, é grande paleta, etc. Cheio de gráficos, estudo, né, basicamente um paper produzido pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, acho que a Tabata, ela vai, no mínimo, vai ter que ouvir, né? No mínimo vai ter que ouvir. O Eric Figueiredo é o presidente do IPEA. E na rede social ele fez um pequeno resumo. Eu li boa parte da nota. Mas ele resumiu assim os principais pontos, né, os highlights. Ele fala o seguinte, ó, qual foi o impacto da pandemia sobre a pobreza brasileira? Esse é o tema da nota da presidência do IPEA, lançada na manhã de hoje. Vamos aos principais tópicos. Primeiro deles, as estimativas do Banco Mundial previram um crescimento de mais de 16% na pobreza mundial em decorrência da recente pandemia. Era a média mundial, 16%. O Brasil não é primeiro mundo, deveria sofrer bastante, né? Para o Brasil, as previsões indicavam que o país seria responsável por 30% dos novos pobres na América Latina. 30%. Aumentando sua taxa de pobreza em quase 7 pontos percentuais. Isto é, incluindo mais de 14 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Os especialistas, Banco Mundial falando. A gente está vendo a pandemia, crise. E o Brasil? Especialistas ancoravam suas previsões em que forte deterioração do lado fiscal do governo federal, um crescimento modesto ou até uma queda no PIB, além do aumento de desemprego. Mas nisso. Vai dar tudo errado no Brasil. O Brasil não se importa com desenvolvimento, não se importa com nada. O governo Bolsonaro só quer tocar fogo na Amazônia e rolar em cima da grama porque o Bolsonaro odeia mato. Só que, ao contrário do previsto, no ano de 2021, houve uma melhora no quadro fiscal na relação dívida-PIB. Saiu de 87,2% para 80,6%. Crescimento de 4,6% no PIB. Crescimento, não caiu, cresceu 4,6%. E uma criação líquida de empregos, mais de 2,8 milhões de novos postos de trabalho. Aí a turma da Tabata ficou desesperada. Pois bem, ao comparar a pobreza de 2019 com 2021, conclui-se que houve um aumento moderado de 1,38 ponto percentual na proporção de pobres entre os 2 anos, e não os 7 pontos percentuais previstos, o que corresponde a pouco menos de 1 milhão de famílias. O primeiro destaque é que o crescimento na taxa de pobreza ficou muito aquém do projetado.
gente conseguiu um resultado muito melhor. Em uma crise. É crise. Iria dar ruim, mas superou todas as expectativas. Então, projetado pelos organismos internacionais, pesquisadores nacionais e internacionais no início da crise sanitária. O segundo destaque é que o mecanismo de zeragem da fila do programa social adotado pelo Auxílio Brasil mais do que compensou esse aumento na demanda por programas sociais gerados pela pandemia. E o Auxílio Brasil, gente, e o auxílio emergencial, vocês conseguem pensar o seguinte: o Brasil entrou no problema, você tem que lidar com a população, você tem que distribuir essa renda, e como é que você faz o dinheiro sair do caixa do governo e realmente chegar na conta do cidadão? Pessoal, não é apertar um botão assim, você tá no computador. Você já pensou nisso? Pensa você, todo mundo tem um computador hoje em dia, um celular. Se alguém fala, não faz isso daí, tu acha que é um estalar de dedos assim? Não, manda pro menino do TI que ele faz isso. Vocês acham que é um estalar de dedos? Se eu não estou enganado, o governo teve que, gastar só com essa questão de infraestrutura, né? E isso aí repassando pra Caixa, mais de 1 bilhão. E foi um negócio assim que foi estalar de dedos. O governo criou o auxílio emergencial e conseguiu entregar fez o dinheiro chegar em quem precisava do dinheiro. Fez o dinheiro chegar. Você vê agora o Auxílio Brasil, que é uma pauta que mesmo... A gente sabe que no final do dia tem muita gente que não acompanha por aí e fala, estamos ganhando dinheiro, pode atribuir a Bolsonaro. O governo federal podia segurar o dinheiro. Não, vamos segurar, vamos nos preocupar primeiro em fazer com que o cartãozinho, né, com o nome Auxílio Brasil, o pessoal não se deixasse, né, o governo Lula ia botar logo Auxílio Lula. Mas não, Auxílio Brasil... Mesmo sem o cartão, o governo já disponibilizou o dinheiro também. Tanto que isso é um dos problemas que vem mostrando algumas pesquisas que mostram que é o seguinte: as pessoas não associam o Auxílio Brasil a Bolsonaro, porque acaba sacando com o mesmo cartão do Bolsa Família. Obviamente, e também tem parte, né? Falta um profissionalismo por parte da turma que trabalha. Mas mesmo assim, o governo agilizou o processo. Tá crise, cara, vamos resolver. Vamos botar pra economia girar. Economia girar, vamos, porque tá difícil as coisas. A turma não fala nada. O Eric continua. Até fevereiro de 2022, foram incluídas cerca de 3,5 milhões de novas famílias no programa social e esse número vem sendo ampliado mês a mês. É importante destacar que a discussão sobre renda constitui apenas o primeiro passo para aprofundamento à proteção social brasileira. É um passo. É preciso deslocar esforços no sentido de mensurar os efeitos menos aparentes da pandemia. E são setores que, na maior parte do tempo, principalmente os isentões, os liberais, eles não estão nem aí, eles só pensam no dinheiro. Que é o seguinte, temas como a melhoria no desenho da política social atual, hiato educacional entre alunos de escolas públicas e privadas. Liberal não tá nem aí. Liberal dá o voucher. O negócio dele dá o voucher e deixa o mercado aí brigar pra ver quem recebeu o dinheiro. Não liga pra educação. Me desculpa. Qualidade do ensino remoto. Saúde física e mental das crianças. Entre outros, devem assumir lugar de destaque no debate público. E o governo? Será que o governo está preocupado com isso? Contudo, convém ressaltar que a estratégia de redução da pobreza de um país não se limita a programa social. Não é só isso que impacta na pobreza. Especialistas tendem a se concentrar na assistência, desconsiderando que o social interage com o mercado de trabalho, gerar emprego, ensino, segurança pública, saúde, entre outros. Vamos falar de educação? Vamos. Mas vamos falar de segurança pública. Esse daqui, meu amigo, fala dela, né? Fala dela, Polícia Rodoviária Federal. Tem outra? Não tem. Só tem essa. 16 bilhões de prejuízo. Todo santo dia prejuízo milionário. Todo santo dia. Me falar que o governo federal não tem foco na segurança pública, é feio de ouvir a esquerda falar isso. Eles falam. A Simone Tebet mesmo deu entrevista falando que falta empenho aí do governo de segurança pública, falta inteligência. Falta inteligência. O governo que reduziu a maior redução da história no número de homicídios. Apreensões recorde de droga. Obviamente isso aqui impacta, né, nos problemas sociais, como um todo. E a educação? Tá falando, a gente tem que mensurar os impactos. O pessoal só pensa no dinheiro, Bom, até falando do dinheiro, né? Balança comercial brasileira tem superávit de 3,34 bi na terceira semana de junho.
O Brasil segue despiorando. Segue despiorando. E aí vamos falar de educação? O ministro da Educação, o Vitor Godoy, nos informa o seguinte, ó, com o apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro, lançamos a Política Nacional de Recuperação das Aprendizagens na Educação. Recuperação. Vamos tirar o atraso. Porque a gente tentou reabrir, né? O Bolsonaro tá desde o dia 0. Pelo amor de Deus, não fecha as escolas. Pelo amor de Deus, reabre as escolas. Gente, as crianças, elas vão ser prejudicadas. Avisou, repetiu. Ai, Bolsonaro fala sem evidência, sem prova, sem isso. Ele estava certo, né? Acho que todas as previsões que Bolsonaro fez, ele estava certo. Essa política, conhecida mundialmente como referência para outros países pelo Banco Mundial, já chegou em mais de 2.000 municípios brasileiros. Só na nossa plataforma de avaliações, já temos cerca de 4,7 milhões de estudantes cadastrados e quase 5 milhões de testes para diagnosticar o nível de proficiência dos nossos estudantes. Porque assim, pessoal, olha só. A gente sabe que piorou. Mas piorou o quê? O que é que piorou? Piorou tudo? Talvez não. Talvez piorou mais a matemática. O português talvez foi menos pior. Não, o que piorou mais foi, sei lá, X, Y, Z. Então, o governo tá fazendo o que qualquer empresa normalmente faz, que é o seguinte, cara, deu um problema, tá? Qual é o problema? Vamos investigar o problema real? Vamos atacar o problema? A esquerda. Se você perguntar pra Tabata, como é que resolve? A educação piorou. Não piorou? Ela fala assim, piorou. E aí, como é que resolve? Já sei. Vamos comprar tablet. Vamos dar tablet às crianças. Mas Tabata, olha só. Será que... Não! Precisamos investir mais dinheiro no Fundeb. Temos que aumentar mais 20 bilhões para as crianças, porque tá faltando tablet. E se você Tabata, você tem alguma outra ideia? A não ser da tablet? Tenho. Dá um iPad. Aí você vai, o iPad não, o iPad é da Apple. Então é diferente. É só isso que vai falar, é só dinheiro. Ou então uma educação, né, social, inclusiva, paulo freiriana. Enquanto que o teu governo, tentando realmente entender qual é o problema e chegar lá. Não só isso. Durante a pandemia, que as crianças estavam em casa, com os pais, preocupados em educar seus filhos, é quando o governo traz o grafogame para as crianças pequenas. Essas aí, meu Deus do céu, eu não imagino o que o pai teve que fazer. E também os programas como o Conta Pra Mim. E segue nessa tomada, né? Que de literacia familiar. A gente comentou sobre isso, o Bolsonaro fez questão de divulgar ontem. E Bolsonaro divulgar, gente, entenda o seguinte, não é ele só tá mostrando assim, ele tá avisando para todos os pais que o seguem, etc. O que pensa? O Bolsonaro posta isso no Twitter, ele posta no Facebook, ele posta no Instagram, ele posta no Telegram. Cara, são às vezes 2, 3 milhões de pessoas por baixo estão sendo impactadas, impressões. Às vezes a pessoa nem sabe que tem, fala, pô, isso aqui tem. Pô, tô com filho em idade escolar e tô aqui em casa. Eu já passo um tempo com meu filho, vou passar um tempo assim de mais qualidade, realmente trabalhando pela educação dele. Tá aí. Não ensino que reduz a pobreza? Tá aí. Não tem que tirar o atraso? Ali, programa de recuperação. É cristalino, assim você vê. A IPEA faz um estudo. Quando a IPEA vem com o estudo, meu amigo, o governo já fez. Desculpa, Eric, estão atrasado. Tá atrasado aqui, já tá feito. Tá feito. Já tá feito. Aí, continuando em termos de educação, Folha de São Paulo. Educação. Só governos totalitários defendem que professor seja neutro. Diz o educador espanhol. Não, pode não, tem que ter lado da esquerda, né? A esquerda fala que Bolsonaro é totalitário. E eles são democratas. Ai, meu Deus. Para o especialista da Folha, né? Quem não aceita a doutrinação nas escolas é ditador. Flavinha resumiu tudo. Aí você vê o seguinte, educação isso daqui, ó. Folha de São Paulo. Você lembra que a gente comentou isso aqui no vídeo ontem? Que o Djonga, né? Fez uma performance artística, colocou fogo no cara. Aí o pessoal falou, cara, isso aí tá começando a ficar muito radical. Já passou, né? Do extremo do radicalismo. O que a esquerda anda aprontando. Aí vem a UOL, que é do mesmo grupo da Folha de São Paulo. A frase fogo nos istas é entendida de forma literal pela branquitude. Entender essas expressões de modo literal é também mais uma estratégia de criminalizar as condutas anti-istas, diz o colunista. Ou seja, ele está defendendo, na verdade, ele está criticando quem está criticando
a performance. Você está sendo preconceituoso a criticar a performance, a você tentar criminalizar a performance. É a inversão da inversão de valores. É a esquerda é demais. E pra gente começar a falar do Lula, a Elisa fez um comentário, eu acho que eu subscrevo o que ela disse, mas é o seguinte, ó, tenho várias críticas ao Atenas, várias, né? No plural mesmo, com várias ao Datena. Mas não tem como negar, ele foi um dos poucos que fez matéria sobre o contador do descondenado e o PCC. Datena mostra notícia dessa para a parte da população que o único meio de informação é a TV aberta. Reflitam apenas no alcance. Talvez seja por isso que Bolsonaro fez alguns movimentos políticos, né? Mas enfim, vamos ver o que ele falou. Esquema do contador que era ex-contador do Lula e da família dele, não tem isso aí também, ô Lucas Martins? Tem sim, Datena. Vou até transmitir a pergunta pro doutor Fernando, que é o seguinte, esse contador, ele abriu uma empresa numa identidade falsa do Anselmo, e depois ganhou de vezes na loteria, Datena. São pelo menos assim, 65 vezes que eles ganharam juntos ali na loteria, a esposa do contador. Era um esquema de lavagem de dinheiro, né, doutor? Sim, exatamente. Esse contador, ele já tinha aberto uma empresa no nome falso do Anselmo, que era Eduardo Camargo de Oliveira. Ele ajudou o Anselmo a abrir essa empresa e pouco tempo depois, mais precisamente ano passado, em meados do ano passado, ele e o Anselmo venceram um prêmio de 40 milhões na loteria, onde é a oportunidade em que o Anselmo ficou com 3/5 desse prêmio, ou seja, cerca de 24 milhões de reais, e esse contador ficou com os outros 16 milhões de reais, ou seja, os 2/5 desse prêmio. Esse contador já tinha ficado conhecido, Datena, porque ele prestou depoimento na Lava Jato, na ocasião como contador do Lula, prestando esclarecimentos lá sobre a movimentação financeira, e agora deve também prestar depoimento aqui no seu inquérito, né, doutor? Sim, sem dúvida. A gente aguarda ele aqui para ser ouvido. Conta do Lula, né? Beleza. Chegando aqui no Lula, uma coisa que chama minha atenção. Olha como a esquerda fala na maior normalidade. Eu fico assim de boca aberta. Eu fico de boca aberta com a normalidade. Eles realmente, eu não sei se eles realmente acham do fundo do coração deles que eles estão certos no que eles estão fazendo, mas é o seguinte, ó. Vem lá um perfil que roga para si, né, ser o Anonymous, né, que seria um grupo hacker, falou o seguinte: sim, nós sobrecarregamos o fluxo de acesso nos sites da extrema-direita nas prévias eleitorais da Colômbia, assim como no Chile. Suas mentiras não puderam ser acessadas pelos eleitores. Bolsonaro nos aguarde. Foi uma operação silenciosa e contamos com a ajuda de anons de toda a América do Sul e alguns da América do Norte e Europa. Obrigado. Agora é só desejar boa sorte aos colombianos. E depois disso, Gabinete do Ódio em desespero porque vamos neutralizar os sites de fake news deles no período eleitoral. Acho meio complicado assim, né? Uma pessoa ou um grupo querer falar quem produz fake news, quem não produz. E eles mesmos assim, não, você produz fake news, eu tô falando isso e eu vou, sei lá, falando do DDoS ataque, assim, né? Você vai aumentar o fluxo de forma assim absurda para o site cair, né? Ele não aguenta manter o tráfego, ele cai e ele fica fora do ar. Derrubar sites assim, eu acho meio complicado, né? Mas fala assim na maior normalidade. Não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada. Óbvio, não vai acontecer nada. Eu só fico assim, meio de boca aberta. Eles nem fazem questão de esconder. Eu vou fazer. E eu vou fazer porque não vai acontecer nada. Nada. Ontem eu vi essa postagem aqui e eu falei, cara, eu não acredito. Eu até brinquei no vídeo de ontem. Quando eu trouxe o post de Bolsonaro, o tweet dele, que ele responde ao Noblar, né? Que o Noblar deseja aí que Bolsonaro perca a sua vida, falando que em breve no peito, né? Tomar um tiro no peito. Aí Bolsonaro disse, se eu respondesse esse B, a autora seria, né? Ataque à imprensa. Aí eu falei, ó, gente, só porque Bolsonaro usou essa palavra aqui, né? Fezes, mas com B na verdade, a imprensa vai problematizar. Dito certo. Vê lá o R7. Bolsonaro xinga jornalista Ricardo Noblar nas redes sociais. B. Jornalistas usam metáfora para dizer que o presidente daria tiro no próprio peito. Metáfora. Líder do executivo respondeu com xingamento. A vítima, né? Assim, eles defendem o agressor e atacam a vítima.
Eu trouxe aqui, agora sim, eu vou fazer uma justiça mínima. Que é o seguinte: pelo menos, foi uma matéria que ninguém quis assinar. Eu li a matéria, estava escrito como a redação, um texto horrível. Redação. Pelo menos eu acho que o editor do Portal R7, ao ver, né, o que o estagiário ou algum engraçadinho fez, tirou a matéria do ar. Que é um absurdo. Absurdo. Então, parabéns ao editor do Portal R7, que pelo menos não compactua com esse tipo de notícia. O cara até diz, né, o Portal R7 tá igual ao Noblar, né? Tendo como referência, reportagem, blá blá. Na verdade, tudo isso aqui só mostra também que eles também excluíram o tweet. Achei o mínimo. Se quisesse pedir um pedido de desculpa também, né? Aí ficava de boa, no 0-0. Pelo menos uma desculpinha, né? Não caia mal. Tirar do ar já é o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. A Rede TV também me surpreendeu um pouquinho de forma positiva ontem. E é um assunto sério. Antes de a gente falar do Lula, né? A gente começa a falar dele agora, que é o seguinte. A Rede TV ela dá repercussão à fala de Bolsonaro, que é importantíssima. Hoje o presidente Jair Bolsonaro comentou essa fala de Lula, que repercutiu principalmente na internet, sobre ter intermediado pela libertação dos sequestradores de Abílio Diniz. Havia um pedido de resgate de 30 milhões de dólares para Abílio Diniz. E depois que esses meninos cometeram um equívoco. O sequestro é planejado, pessoal. Ninguém vai sequestrar o João ali. Não, ele vê quem é o João, onde ele mora, a rotina de vida dele, onde vai ser o cativeiro, como vai ser as negociações. Mas por que o Lula tocou nesse assunto? Alguém tem ideia? Não. Ele deu um recado para todos os narcotraficantes e bandidos do Brasil que estamos juntos. Entenderam? Tamo junto. E é isso aí mesmo. Ele tá mandando um recado, tá mandando um salve. Vocês viram? Na parte 2 do dossiê, quando a gente comenta do PCC, o Leonardo Coutinho já relatava. Tem livros sobre isso mostrando, né? Que na hora mesmo da eleição, mano, salve, ó, ninguém vai visitar preso nenhum hoje. E a família vai votar no nosso candidato, viu? Vai votar no nosso candidato. O Lula tá mandando um salve, ó. Eu sou o Petro. O mesmo Petro que vai botar todo mundo na legalidade, sou eu, viu? Venha comigo. Bolsonaro é o cara aí da apreensão de droga. Eu não. E vamos falar dele. Parte mais tensa do vídeo de hoje. Mais importante também. Já vamos direto ao ponto. Programa de Lula muda e eleva destaque Amazônia e Petrobras. A manchete não capta a parte mais importante. O subtítulo já começa a dar uma pincelada que é o seguinte, ó. Versão preliminar adapta trechos sobre revogação da reforma trabalhista, evita meu corpo, minhas regras, e aí vem um final. Defende educação laica. Vocês sabem que quando a esquerda fala em laicidade, eles querem remover o cristianismo. É só isso. Você não vê a esquerda fazendo piadas com nenhum tipo de outra religião, não vê fazer paródia, você não vê fazer meme. É só contra Jesus Cristo, como é a turma da Porta dos Fundos. O documento agora enfatiza questões como defesa de patrimônio ambiental, proteção da Amazônia, além de incluir educação laica, não tinha, então tá claro, educação laica, liberdade de imprensa, que sabe que normalmente é o oposto, e necessidade de debater no legislativo sobre o direito de acesso à informação. O documento defende que a companhia da Petrobras volte a ser empresa integrada, investindo em exploração, produção, refino e distribuição e frisa um viés sustentável, pregando que a empresa atue também nos segmentos que se conectem com a transição ecológica. A mesma coisa que o Gustavo Petro está defendendo. Você vê que a esquerda pensa da mesma forma. A ênfase às bandeiras ambientais foi dada também na inclusão do compromisso com o combate implacável ao desmatamento ilegal e promoção do desmatamento líquido zero, ou seja, com recomposição de áreas degradadas e reflorestamento dos biomas. Ficou assim, né? O que seria isso? Enfim. No ponto que trata do incentivo a negociações coletivas e a solução ágil dos conflitos, está falando relações trabalhistas, relações de trabalho, a orientação é a de assegurar o direito à greve e coibir as práticas antissindicais. O empresário vai fazer... Epa, o que você está fazendo é antissindical. Você está agindo contra o proletariado.
Qual a possibilidade de qualquer coisa que os sindicatos não gostem sejam tratadas como práticas antissindicais? O Lula vai dar mais uma vez vida à CUT, ao CTB e todos os sindicatos que sempre fizeram parte da base do PT. As alterações atendem um pedido das centrais sindicais que apoiam a candidatura. Claro. Outro tema que ganhou alusão no documento foi a laicidade do Estado. Para mim, esse aqui, gente, é a parte mais importante de todas. Se você é cristão e não vota no Lula, me perdoa. Nas propostas para a educação, fala-se em fortalecer a educação pública universal, democrática, gratuita, de qualidade. Aí vem, ó, socialmente referenciada, laica e inclusiva. O que é inclusão para a esquerda? Rainbow, né? Arco-íris. Arco-íris da inclusão. Uma educação com muito arco-íris, socialmente referenciada, né, pelo professor Paulo Freireana, e laica. Vai sentar a pena em Jesus Cristo. Eita, Jesus já está com a mão na cabeça, né? Com valorização e reconhecimento dos profissionais. Imagina aí. Vai ser... Imagina que vai poder... Será que vai ter Bíblia na escola? Não, será que não vai encontrar uma Bíblia na biblioteca? Vai falar, não pode ter Bíblia aqui dentro. Não pode, isso, aquilo, outro. Gente, a educação no Brasil, você vê, tem tantos problemas. Teve a pandemia, os alunos não tiveram aula, dificuldades em alfabetizar, dificuldades em matemática, dificuldades básicas no português. Realmente, assim, alfabetizar, né? Ler e escrever. São os problemas reais do Brasil. O problema é ler, escrever e fazer conta. Qual é a preocupação do PT? É tirar Jesus Cristo. Temos que tirar Jesus Cristo da vida dos estudantes. O documento também diz que defende que o Brasil volte a ser considerado um país o qual o livre exercício da atividade profissional do jornalismo seja considerado seguro. Querem transformar então o jornalista numa classe superior. E jornalista, você sabe, né? Só o verificado iluminista. A liberdade de expressão não pode ser um privilégio de alguns setores, mas um direito de todos. Aí ele vem, olha a cereja do bolo. Dentro dos marcos legais previstos na Constituição, que até hoje não foram regulamentados. A gente não vai censurar. A gente só vai, né, regulamentar o que nunca foi regulamentado, porque tudo tem regulamentação. Esse tema demanda um amplo debate no Legislativo. Tá claro, eles vão censurar e vão remover Jesus. Remover Jesus é a pior censura que existe. Aí você perdeu sua alma, irmão. E só para relembrar, eu trouxe até de novo aqui o item 69, mas foca aqui são os dois primeiros. O Lula fala em inclusão, né? Propomos políticas que garantam os direitos, combate à discriminação, respeito à cidadania, arco-íris. Item 31. Item 75. Defendemos os direitos civis, garantias de liberdades individuais, entre os quais o respeito à liberdade religiosa e de culto e o combate à intolerância. Ou seja, quando chegar na escola e for falar de religião, vai ser o seguinte: você sabia que a igreja católica, meu filho, tocou o terror no passado. Vilões. Pô, a igreja evangélica, rapaz, tá roubando as velhinhas. E vai ser só isso daí, né? Pra combater a intolerância. Eu sabia que a igreja ali, os pastores ali, sei lá, depedrou um terreiro. É só notícia catastrófica. Você tem filho em idade escolar, pretende ter, ou se preocupa com as nossas crianças, pelo amor de Deus. O problema real da educação do Brasil é ler, escrever e fazer conta. Eles querem tirar Jesus Cristo da sala de aula. Sobre o meio ambiente, que o Lula está muito preocupado, Bolsonaro ele comentou o seguinte lá no Twitter: enquanto a esquerda finge indignação e espalha mentiras para enganar inocentes, acusando meu governo de ameaçar índios, por exemplo, os dados mostram que aumentamos os investimentos na proteção de indígenas isolados em mais de 300% e na fiscalização de terras indígenas em 150%. Inclusive, reduzimos os homicídios de índios, assentados, sem terra, poceiros e quilombolas, atingindo média de mortes no campo menor do que no governo do PT. A extensão da posse de arma aos fazendeiros e a entrega de mais de 340 mil títulos de propriedade diminuíram as invasões e conflitos. Falando em meio ambiente, que o Lula está falando, pegando aqui um link. Ontem uma amiga minha, a Soraya, ela sempre manda as mensagens lá na DM do Twitter. Aí ela falou: dá uma lida nisso daqui.
Aí, entre várias coisas, eu acabei me batendo aqui nessa postagem. Conteúdo patrocinado, né? A pessoa paga para aparecer. Por Ambipar Group, o baixo carbono e a economia circular são protagonistas no combate à crise climática. Durante o Estadão Summit ESG 2022, agentes importantes do setor privado vão discutir como descarbonizar os processos de produção. Eles que vão discutir e eles que vão ter a solução. E o Estadão, né? O Estadão quer ser o veículo do ESG. E é sempre aquela coisa, quem que vai falar o que é sustentável e o que não é? Quem que vai ditar o que é certo e o que é errado? Aqui, ó. Já estão fazendo conferência. Eles são os especialistas. Eles vão falar o que é certo e o que é errado. Aí vejam só. Foi ver que grupo é esse. Para facilitar o acesso das pessoas, a compensação de carbono chega a Ambify, o aplicativo que te ajuda a diminuir sua pegada sem sair de casa. Seja a mudança que o mundo precisa. Conheça a Ambify e compense sua pegada de carbono. Começa voluntário, depois vira obrigatório. Você hoje pode baixar no celular, você comeu uma feijoada, você está se sentindo culpado, você pode abrir o aplicativo e pagar a mais para você compensar, né, as flatulências que você vai soltar após comer uma feijoada. Começa voluntário, depois a coisa fica meio obrigatória, né? E a turma sempre quer sair na frente para virar referência. Você vê lá, né? Ambipar lança aplicativo para compra de crédito de carbono por pessoa física. Isso na Forbes, uma matéria em janeiro. De onde vem os créditos deles, né? De onde vem os créditos? Olha, o nosso negócio é tudo certificado. Certificação VCS, que é o padrão da Verra, que é o mesmo padrão utilizado aí pela turma do iFood. Ou seja, cara, vem cá, quem disse que a Verra é o padrão? Quem disse isso? Sabe? Não. Eles já estão começando a validar, já está começando a se criar um mercado falando, olha, a Verra é referência, porque todo mundo usa. E estão saindo na frente. Então aqui a gente já vai agitar, vai ficar tudo bonitinho. E o tema segue avançando no Brasil. É uma coisa linda, né? Já tá fácil viver esses tempos. Ainda quer que você gaste um pouquinho mais para salvar o planeta. Você vê exatamente, bem parecido com aquela fazenda, né, de carne de planta, que a Anitta se tornou aí uma sócia, acionista, enfim. Eles também aqui, pegaram a Gisele Bündchen. A Gisele tá lá toda preocupada. Venha salvar o planeta. O que você quer deixar para as próximas gerações? Tô preocupado. E aí, enquanto isso daí tá lá exame, né? Essas mulheres sustentáveis. Livro apresenta versões femininas do ESG. E aí, tias do Zap? As senhoras são sustentáveis? Tem que perguntar pro marido de vocês, né? Tias do Zap sustentável. O que seria uma mulher sustentável? É complicado, viu? Complicado. Continuando aqui, falando sobre o meio ambiente, mostrando a hipocrisia da turma da esquerda, a turma do ESG, ó. Eles faziam oposição à energia nuclear, que gera muito menos resíduos, né, impacto e carbono na atmosfera. Aí agora a Alemanha, que está sem o gás russo, começou a reativar as usinas de energia, né, que são alimentadas por carvão. Olha só, né? E querendo apontar o dedo pro Brasil, Moro foi lá falar, na Alemanha não vai deixar o Brasil fazer o acordo com a União Europeia porque está tocando fogo no Brasil, tem que reduzir as taxas de carbono e o Moro é nosso representante. Aí vem a reboque, a Holanda também agora retirou as limitações para a extração de carvão. Não, agora vai ter que tirar carvão. A Europa pode plantar onde quiser. Na França, né? Basicamente, o que não é cidade é roça. No Brasil, não. Tem região que 80% da casa do cara, né, da roça do cara, da fazendinha, tem que ser área de preservação ambiental. E o culpado é o brasileiro. E lá, não, vamos extrair carvão, vamos queimar carvão. Lá é do bem, lá é muito bem. O Estadão escreveu uma matéria, isso aqui a gente comenta amanhã, que eles fizeram um pequeno resumo das falas absurdas do Lula. Isso aqui é bom de falar com um pouco mais calma. Mas voltando aqui a falar da imprensa, né? Vitória de Petro na Colômbia amplia isolamento de Bolsonaro na América Latina. Lá vai, graças a Deus que Bolsonaro está isolado, né, do Petro. Graças a Deus, eu estaria muito, muito surpreso se Bolsonaro fosse um amigo de um ex-guerrilheiro, né, o que eles dizem. Lá vem eles com o Bolsonaro isolado. Cansa, mas não vamos desistir. Aí você vê, ó, Bolsonaro tá bem isolado da Venezuela também, né, do Maduro. Nunca deve ter dado bom dia pro Maduro, o Bolsonaro.
Mas tá lá, ó. O Brasil fecha o ano 2021 com 60 mil refugiados. Venezuelanos representaram maioria de pedidos de refúgio em 2021. Isso diz, né? Ué, a Venezuela não era um lugar legal? O Bolsonaro tá isolado da Venezuela também, né? Enquanto isso, venezuelanos estão vindo pro Brasil. Vou comentar aqui da turminha da crítica construtiva. Eu vi um comentário saindo aqui até um pouco do assunto. Saiu o resultado da eleição da Colômbia. Aí veio o rapaz, também conhecido como ET Bilu, falar o seguinte, ó. Amanhã vai ter bolsonarista dizendo que a culpa da vitória da esquerda é do eleitor que não compareceu às urnas. Na verdade, a culpa pelo resultado é da direita, que não foi capaz de entregar resultados, fazendo aumentar ainda mais a descrença do eleitor no sistema político. Eu já vou ler até a resposta do Ebert. Ele fala o seguinte: os críticos construtivos, eles falam como se eles fossem donos de uma estratégia infalível. Eles sabem tudo. Que essa estratégia, se você seguisse a estratégia deles, você teria uma vitória com 100% de certeza. E deve ser, né, uma estratégia super secreta, já que eles mesmos nunca colocaram em prática para eleger vereador nem síndico de prédio. Toda a turma da crítica construtiva não tem um vereador. Não elegeram um vereador. Um vereador eles não têm. Mas eles sabem tudo que Bolsonaro tem que fazer. Tudo que Bolsonaro tem que fazer, eles sabem. Tudo. Eu nunca vi tanto conhecimento. 2 temas. Tem isso daqui, mais um tema e uma fase final de Bolsonaro pra gente encerrar o vídeo. Tribunal Superior Eleitoral, rejeitação do PL contra PT e Lula por campanha antecipada. A Elisa resume o seguinte, né? Eles rejeitaram a ação por questões técnicas e processuais. Um fator. A ação protocolada contra o PT e não contra o PSOL, o órgão do defento. Tem que ser contra o PSOL, não contra o PT. Então, aí então, né? Mas questões técnicas. Falando sobre justiça, ontem teve uma decisão que deixou boa parte dos cristãos contentes. Uma juíza em Santa Catarina, ela impediu uma menina de 11 anos, né, de fazer o meu corpo, minhas regras. E aí, o Ministério Público, através da Corregedoria, entrou em campo. Corregedoria apura atuação da juíza que proibiu o ato. Pronto. E já tem gente da esquerda cobrando que ela seja demitida, que ela seja exonerada, que ela seja cassada. O Ministério Público às vezes surpreende, viu? Meu Deus do céu. A esquerda como um todo, né? E a gente termina com essa frase aqui de Bolsonaro, que é o seguinte: diante de tantos brasileiros, homens, mulheres, jovens e idosos, impossível não lembrar de quando ainda era um soldado e jurei, diante da bandeira verde e amarela, defender nossa pátria amada com o sacrifício de minha própria vida. Seguimos firmes na missão de proteger o Brasil. Tá bem claro o que espera o Brasil, que caso Lula vença. O que acho que precisa ser feito, né, é que as pessoas que não acompanham política, assistem a Rede Globo, né, vê lá o William Bonner, que eles acordem e a informação chegue até eles. Enfim, ficando por aqui. Se gosta do meu trabalho, pode me apoiar pelo canal, né? Então, se tornar membro, botão de valeu, tem um Patreon. Vou mandar os 2 vídeos que eu dei play aqui, né? Tanto da Atena quanto da Rede TV lá no Telegram. Lembra de compartilhar e voltar amanhã. Fui, meus amigos.